Viu? Direito Criminal. Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo do blog e do canal de vídeos Debate Aberto. Queremos já de imediato pedir desculpas às pessoas que sempre estão nos acompanhando e a vários que estavam já esperando, que tivemos um probleminha técnico aqui na entrada do nosso amigo Dr. Nazário, mas foi resolvido e estamos agora ao vivo. Me permitam só aqui resgatar o link rapidinho do Facebook, porque tem um limite de tempo no Facebook e ele, quando não entra na hora, ele tem esse problema. Vamos lá. Hoje nós temos um tema importantíssimo do ponto de vista da área do direito criminal. Vamos tratar hoje sobre acordos criminais, uma nova visão do direito criminal, e contamos aqui com o nosso parceiro e amigo Dr. Nazário Duarte Bento, que é advogado, né, exuense, natural do nosso querido município do Exu, especialista em direito penal e criminologia, e contamos aqui com a participação mais que especial de Dr. Francisco Disseu de Barros, que é mestre em Direito e Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pernambuco. Então, primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todas e a todos que já estavam nos aguardando, várias pessoas aqui, dar uma boa noite ao doutor Nazário Duarte Bento e dar uma boa noite ao doutor Francisco Disseu Barros. Por favor, doutor Francisco, o doutor Disseu, suas palavras iniciais, em seguida passamos ao amigo doutor Nazário. Boa noite a todas e a todos, boa noite, Libânio. É uma satisfação muito grande, é uma honra. Na realidade, nós estamos muito ocupados, mas eu fiquei muito honrado aí com o convite do doutor Nazário para participar desse debate tão importante, um tema instigante, né? Um tema que há muito tempo vem entrando no Brasil, mas só que agora ganhou muita evidência. E estou muito honrado aí, muita saudade. Eu iniciei minha carreira aí na comarca de Exu, Pernambuco, no ano de 1999, e estou muito feliz aí pelo crescimento do doutor Nazário. Naquele tempo ele era professor, foi meu professor de inglês, viu, Libânio? Ninguém sabe disso. Olha só. Meu professor de inglês, e cresceu demais, né? Hoje é um advogado renomado, e é uma satisfação muito grande aí poder debater, conversar sobre esse tema instigante. Muito bem, doutor. Inclusive, doutor Disseu, eu tenho imensa alegria, como o senhor enfatizou, porque eu conheci Nazário exatamente aquele jovem dedicado, batalhador, querendo vencer as dificuldades para seguir com seus estudos, né, e vê-lo hoje advogado e bem conceituado no Araripe, inclusive estendendo-se até o Ceará também, é um motivo de muito orgulho para a gente. Doutor Nazário, boa noite, então. Depois, aí a gente estava comentando o que foi que aconteceu, porque a internet foi criada no Exu e você não estava conseguindo entrar, rapaz. Bom, boa noite, Libânio. Boa noite, doutor Disseu. Dizer inicialmente que é uma honra muito grande reencontrar esse amigo, essa pessoa que, como bem pontuou, conseguiu a proeza de transformar um modesto professor de inglês aqui no Exu, um modesto advogado aqui na região. Eu me orgulho muito assim de toda a trajetória que a gente tem até chegar aonde a gente chegou, mas acima de tudo saber que existe um futuro aí que ainda nos aguarda e que com certeza a gente vai continuar se esforçando para chegar cada vez mais longe. Doutor Disseu, eu gostaria de dizer que eu ensinei inglês para ele, de fato, mas o que mais me orgulha foi ter ensinado ele a jogar futebol, né? Naquela época, ele começou a jogar futebol aqui no Exu e aprendeu com o mestre. Boa noite a todos, é sempre uma honra muito grande reencontrá-los, ainda que virtualmente. Agradeço a presença de todos, registro, doutor Disseu, que essas lives, já é a terceira live que a gente faz, e tem sempre a presença de centenas de pessoas, às vezes no momento, às vezes pela questão do horário, as pessoas resistem para assistir no momento posterior. Então, a gente deixa o nosso abraço a todo mundo que tira seu tempo para
procurar se inteirar de assuntos juridicamente relevantes para a nossa comunidade regional. Eu gostaria, inclusive, de destacar as pessoas que estão nos acompanhando, que nós começamos exatamente nesse clima mais amigável, né? Porque quando o doutor Nazário, doutor Disseu, ele disse, Libânio, eu tenho um convite, uma live, eu fiz o convite ao doutor Disseu. Aí eu digo, e seria o quê? Tema jurídico, acordo criminal? Aí ele disse, ele é o procurador geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu digo, rapaz, aí eu pensei, eu digo, não, eu vou tratar com a devida formalidade, mas enquanto a gente estava aguardando Nazário aqui, nesse clima amigável, o doutor Disseu, uma pessoa, a gente já pode sentir extremamente simples, né, e comunicativa, que nos deixa mais à vontade, né? Eu quero, doutor Disseu e doutor Nazário, pedir um pouco de licença a vocês para registrar as pessoas que já estavam nos aguardando aqui. Eu acho que é uma questão muito justa, né? Destaco aqui a Jaciane Peixoto, a Lena da Silva, a Clemilda Silva, Águida Gregório, Osmar Lino, Jataí Sobreira, a Socorro Ferreira. É a professora Socorro, não é Nazário? Isso. Isso, eu tô memorizando já o pessoal do estudo. Jonas Souza, o Chaicomberto Duarte, eu acho que é assim, me desculpe se não é a pronúncia correta. Giovanni TV, Jaidemilson Andrade, Roseane Alencar, Luiz Carlos Lima, Clemilda Silva, Marilene Pinheiro, Delan Duarte, que é seu irmão, não é Nazário? É primo. É primo, isso. E Herbert Moreira. Depois a gente vai dando uma passada aqui pelos comentários das pessoas, mas inicialmente eu queria fazer esse registro. E passo agora, doutor Disseu, antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de destacar para as pessoas também acompanharem um pouco do seu currículo, que é imenso, inclusive lhe parabenizo por um histórico curricular dessa monta, né? O senhor foi procurador de justiça do Estado, atual procurador de justiça, perdão, e foi promotor de justiça criminal e eleitoral durante 19 anos. É mestre em direito, especialista em direito penal e processo penal, ex-professor universitário, ex-professor da Escola Judicial Eleitoral, do curso de pós-graduação em direito eleitoral, professor na pós-graduação de prevenção e segurança pública, professor convidado da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão e de Pernambuco, com vasta experiência em cursos preparatórios aos concursos do Ministério Público e da magistratura. E o senhor, além de lecionar, também contribui com várias revistas jurídicas, é também escritor, está lançando um livro exatamente com essa temática, ou abordando essa temática que iremos tratar hoje. Então, é uma honra imensa contar com a sua presença aqui e poder estabelecer essa discussão. E eu gostaria de começar, doutor, em que consiste... Há uma demanda, né? A sociedade muitas vezes cobra do judiciário agilidade do ponto de vista do andamento de determinados processos, né? Também deposita muitas vezes no sistema judiciário do nosso país a resolução ou a aplicabilidade de determinadas leis que viesse a inibir a prática de determinados crimes, né? E hoje vem essa discussão, quer dizer, hoje do ponto de vista da expressão, né? E hoje vem essa discussão exatamente de acordos criminais, né? Dentro desse contexto de uma nova visão do direito criminal. Então, nós gostaríamos, se o senhor pudesse colocar, a princípio, no que consiste essa questão dessa nova visão do direito criminal que permite esse processo de acordos. Muito bem, Libânio, mais uma vez cumprimentando o doutor Nazário. Esse currículo todo que você está colocando aí, vamos resumir só numa coisa. Eu fui promotor de Exu durante 5 anos e 5 meses. Isso aí, na realidade, é uma honra muito grande que está na minha história.
e foi uma verdadeira escola de aprendizagem, né? Comecei lá no Exu, passei muito tempo lá, um trabalho muito bom com a comunidade, tem lá a Fundação Gaza Branca, que nós ajudamos a fundar, ou seja, todos esses currículos aí, mestrado, especialização, eu não troco pelo período que eu passei lá no Exu, fiz grandes amigos, como Nazário aí, tô lembrando aqui do Arnaldo também, muitas pessoas lá que eu gosto demais, infelizmente nunca mais pude me aproximar lá do Exu, são muitas atividades. Estou aqui no meio de um gabinete de crise da Covid-19, um gabinete de crise financeira. Essa Covid, eu falava com o Libânio, ela pegou o mundo todo, todos os gestores, prefeitos, procuradores gerais, até presidente do mundo mundiais aí, deixou todo mundo de joelho, ninguém sabe o que faz com essa crise. Eu nunca pensei que a nossa geração ia passar por uma guerra mundial, porque na realidade nós estamos dentro de uma guerra mundial. E o Nazário falou comigo, eu estou muito ocupado, mas assim, para mim está sendo um relaxamento aqui, né? Porque há 4 meses que a gente não dorme, trabalha de manhã, de tarde, de noite. Desliguei tudo aqui para conversar com vocês e eu agradeço demais aí pelo convite, desfocalizar de tanto problema que nós estamos enfrentando no estado de Pernambuco, né? Eu conversava com o prefeito antes de ontem, ele dizia que não aguentava tanto problema na cidade dele. Eu disse, se você não aguenta problema na sua cidade, imagine eu que estou administrando 184 cidades, porque todos os problemas do estado de Pernambuco, 184 municípios estão vindo do Ministério Público, né? Então, peso muito grande. Mas, assim, a sua pergunta, Libânio, foi muito pertinente, porque esse tema é muito preconceituoso, né? O direito ele é muito formal, o estudante de direito ele sai como se fosse dentro de uma forma pronta, como se não tivesse nenhuma ideia nova para se pensar diferente. É isso que consiste o ensino jurídico hoje em todo o país, da URCA e do Crato até a USP de São Paulo, o aluno sai como se fosse uma forma pronta para pensar e naquela caixinha e não pode pensar de forma diferente. Eis o grande problema. Então, nossa justiça é muito lenta e ela simplesmente convive hoje com 3 síndromes nefastas, que eu denominei 3 síndromes nefastas no livro aí que eu lancei agora, Acordos Criminais. Primeira, é a síndrome do processo penal obtuso. Processo penal e direito penal arcaico medieval. Assim, para as pessoas que não são da área nossa, que estão nos assistindo, nós temos um Código Penal de 1940 e temos um Código de Processo Penal de 1941. Pasmem, senhores, que estão aqui na nossa audiência. Nós convivemos no ano de 2001 com a legislação que completou agora 80 anos. Não é possível que aqueles valores de 1940 possam reger os mesmos valores que são hoje. Hoje nós temos uma sociedade global, um problema multifacetado, então não tem como você administrar uma justiça com um Código Penal tão velho. O Einstein tem uma frase maravilhosa que ele diz assim, que insano é aquele que sempre faz a mesma coisa e quer colher resultado diferente. Ora, se você sempre faz a mesma coisa, é claro que o resultado será igual. Então, há 80 anos, Libânio, nós estamos colhendo o mesmo resultado que essa lentidão na justiça. Por outro lado, nós temos uma outra incoerência crônica, que é a questão de temos as mudanças facetadas. Ou seja, nós temos uma lei 9.099 que permite que você faça um acordo com delitos pequenos, aqui é delito de menor potencial ofensiva. Nós temos a lei 12.850 que permite que você faça acordo com delitos grandes. Os grandes e os pequenos você pode fazer acordo. Mas nós ficamos com um limbo, uma metade aqui que é de 70%, que são delitos médios, que é aqueles delitos que têm a pena mínima até 4 anos, que você não poderia fazer acordo. Vou te dar um exemplo para você ver a síndrome da incongruência crônica, da incoerência. Eu estava uma vez na cidade de Garanhuns, como promotor de justiça criminal, e de repente chegou um rapaz novo, paletó, gravata. No nosso preconceito, que todos nós somos preconceituosos, eu pensei que era um advogado, ele disse que queria falar com o promotor, eu saí da sala,
Nazário sabe bem, doutor Nazário sabe bem, que eu sempre fui uma pessoa muito simples, graças a Deus. Sempre atendia, aí no Exu, eu tirava 3 dias para atender a população. Nunca ninguém bateu na porta da promotoria para não ser atendido. O pessoal de Exu que está nos ouvindo sabe bem disso. Sempre tratei o cidadão com muita dignidade. E eu saí, né? E eu pensei que realmente era um advogado. Ele disse, não, doutor, é porque o processo que está aí é o meu, né? Mas como é o seu? Qual é o seu cliente? Não, eu sou o acusado, né? E eu não entendia nada. Isso é porque aí me mostrou uma prancheta que ele tinha, e ele disse, olha, eu sou ex-drogado, passei muito tempo na rua com droga, minha família era até de posses, mas eu arruinei tudo, e hoje eu faço um trabalho com recuperação de droga, e mostrou o trabalho dele, que ele fazia, dando palestra, só que ele estava lá para uma audiência de um furto de um celular, e eu não sabia o que ele queria dizer, se não é porque eu estou recuperado, e eu queria pagar esse celular que eu furtei da menina. A menina aquela lá, e apontou. Eu chamei a menina, conversaram os dois, ele pediu perdão, disse que queria pagar o celular dela, me lembro que era 250, né, disse que não podia pagar o 250, mas parcelou. Mas eu vi eles fazendo um acordo lá, aí depois eu fiquei pensando com a minha mente do Código de Processo Penal de 1940. Isso não vai dar certo. Eu disse, olha, o senhor está fazendo um acordo aí, mas infelizmente a ação penal é pública indisponível. É obrigado, ou seja, embora você está fazendo um acordo com a vítima, você vai continuar sendo processado. E ele não entendeu, né? Mas o sistema é esse. Ou seja, mesmo que você faça um acordo, você continuaria sendo processado, porque o crime era de furto, né? Não era de menor potencial ofensivo. Mas ele fez o acordo, e aí foi para a audiência, mas ficou aquele constrangimento, né? Mais ou menos 6 meses depois, eu enquadrei lá um supermercado com sonegação fiscal de 6 milhões de reais, né? No dia que o empresário foi depor lá em Garanhuns, o advogado atravessou uma petição dizendo que ia parcelar o débito, que ia pagar. E aí a nossa lei fala que, no caso de sonegação fiscal, se você pagar o débito, extingue a punibilidade. É um tipo de negociação. Espera aí, que tipo de justiça é essa que a pessoa sonega 6 milhões de reais e pode fazer um acordo? E um prejuízo de 250 reais não se pode fazer um acordo, que é o caso do furto do celular. E a partir daquele momento eu comecei a refletir muito como dar celeridade, porque hoje realmente nós estamos com uma chamada, que é outra síndrome que eu chamo, síndrome da lentidão, do enxugar gelo. Se vocês pegarem na internet o 15º relatório de justiça em números, isso dados de 2018, em 2018 a Justiça Estadual recebeu 2.443.000 e a Justiça Federal recebeu 129 mil processos. E que está pendente de julgamento em 2018, 7.533.000 processos na Justiça Estadual. Se você chegar aí à conclusão que a Justiça elimina 1 milhão de processos por ano e está entrando 2.400.000, você não vai acabar isso nunca, né? E tem dessa pesquisa no Índice de Eficiência da Justiça Criminal Brasileira, a pesquisa de eficiência de 126 países, o Brasil ocupou a vergonhosa posição de 94ª posição no ranking nacional, né? O próprio CNJ fala que esses delitos médios de acordo com a persecução penal, que foi uma tese que nós ajudamos a montar, o médio de tempo deles é de 6 anos e 1 mês. E a cada 100 homicídios, 30 vai para a prescrição. Ou seja, 100 pessoas mortas, 100 processo, 30 vai prescrito, porque o tempo, que é 20 anos, você não consegue terminar. Então, nós temos uma justiça muito lenta, respondendo sua pergunta, em virtude do nosso sistema ser muito arcaico, precisa ser modernizado. Todo mundo, todo o primeiro mundo, e até países de terceiro mundo, já partiram para o consenso. Não tem como você pegar uma quantidade de processo dessa. Exemplo, um porte de arma. Se a pessoa tem bons antecedentes, eu posso fazer um acordo pela pagar a cesta básica, tá certo? Até porque o processo até 4 anos, quando ela for condenada daqui a 8 anos, o processo será também, apenas será de cesta básica, se ele tiver bons antecedentes. Então, eu estou muito entusiasmado, nós sofremos muito
durante esses últimos 10 anos, debatendo em todo o Brasil os acordos criminais, acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não continuidade da persecução penal e colaboração premiada. Então, é a justiça moderna que diz o seguinte: advogado e promotor. Tem até um seriado aí, eu não estou lembrado o nome dele, da Netflix, que você vai assistir os episódios deles, todos eles se passam entre o promotor e o advogado fazendo acordo. Nos Estados Unidos, até no júri, você faz acordo, né? O Brasil está tímido ainda, mas nós agora, com o pacote anticrime, a mudança no artigo 28A é uma verdadeira revolução que vai patrocinar uma justiça mais rápida. Ou seja, os advogados agora têm um novo nicho, têm uma nova especialidade. É o advogado que vai se especializar em fazer consenso criminal, responder e resolver o problema do seu cliente de muito mais rápido. Ao invés de entrar nessa justiça agressiva, conflitiva, que vai aumentar a dor do cliente dele, ele pode resolver mais rápido. Tem uma frase do Bill Gates que diz o seguinte, que no futuro haverá 2 tipos de empresas: as que estão usando a internet e as que estão extintas. E, baseado nisso, eu estou entendendo também que no futuro haverá 2 tipos de profissionais de direito: aqueles que conseguem se atualizar e ver o que vai acontecer, ou seja, um novo tipo de justiça está surgindo, e ou aqueles também que não existem mais, porque tudo que agora que o cidadão vai querer é um advogado, é um promotor, é um juiz que patrocine uma resposta rápida à criminalidade. Se tem uma coisa que gera impunidade no Brasil, é a sensação de impunidade, e o tempo, ele simplesmente transmite essa sensação de impunidade. A maioria desses acordos, evidentemente, é para quem tem bons antecedentes, e a gente tem que separar o joio do trigo. Ou seja, bandido perigoso, aí nós vamos tratar como lei de crime hediondo. Mas o cidadão que cometeu o delito pela primeira vez tem que ter um tratamento diferenciado. É uma linha geral muito sucinta, né, que eu estou fazendo, porque eu quero dar chance a ouvir aí do doutor Nazário, e a gente tem pouco tempo também. Mas estou à disposição para outras perguntas. Muito boas suas colocações, doutor Disseu. Daqui a pouco eu retomo com algumas outras perguntas para o senhor também, mas eu gostei porque o senhor tornou mais simples a forma de explicar um tema que ele é muito, digamos assim, imprescindível do cidadão como um todo, né? Conhecer, né? Me parece que o nosso país ele carece de muitas coisas. Uma delas é a informação sobre esse sistema de justiça do nosso país, né? Mas vou passar a palavra então ao doutor Nazário, ele querendo fazer algum comentário nessa primeira pergunta que foi trabalhada a resposta por doutor Disseu. Bom, Libânia, primeiro eu gostaria de começar, vamos dizer assim, refazendo as palavras do que o doutor falou a respeito de sua atuação como promotor de justiça de Exu. Na verdade, em todos os júris que eu faço aqui na região, ou em outras cidades, né, de outros estados, eu costumo dizer que o doutor Disseu, ele iniciou uma forma que hoje a gente costuma ver pendurada nas portas das delegacias de polícia civil. A gente chega e tem lá, delegado cidadão, né? Na verdade, o doutor Disseu, ele inaugurou uma nova forma de fazer o Ministério Público. Não é à toa que hoje ele está no cargo que ocupa, porque, na verdade, ele se preocupava, de fato, muito mais com a população, muito mais com os efeitos de suas ações no meio da comunidade, do que propriamente no processo, muito embora todos os seus processos sejam aí uma verdadeira aula de direito. Nosso sistema processual, ele é tão lento e tão ineficaz que o doutor Disseu foi promotor no Exu, na época eu era professor, eu terminei a faculdade de Direito, fiz 2 especializações, trabalhei em vários municípios, instalei um escritório no Exu já há quase 8 anos, e hoje, vez por outra, eu ainda me deparo com denúncias que foram ofertadas pelo doutor Disseu na época em que ele estava como promotor em Exu. Então, de fato, a gente não consegue, pelo atual sistema, dar efetividade
à justiça propriamente dita. Por quê? Os processos, eles de fato se alongam em sua tramitação processual. Quando uma sentença ela é prolatada de um processo, muitas vezes a eficácia dela já não traz nenhum efeito prático, porque, como o doutor Disseu mencionou, às vezes é atingida pela prescrição, a maioria das vezes, né? O crime já está prescrito e é extinta a punibilidade do denunciado, né? Ou seja, ele não vai mais sofrer efeito prático da condenação. E muitas outras vezes, o que é que acontece? Veja bem, um camarada cometeu um erro, cometeu um crime leve, um crime de médio porte aí, e aí ele já se arrependeu, às vezes ele até já tornou o efeito de sua conduta criminosa menos, vamos dizer assim, ele já reparou perante a sociedade suas atitudes, e aí ele reconstituiu a vida dele, e de repente sai uma sentença condenatória que transita em julgado, e lá vai o rapaz responder e bagunçar novamente a vida dele toda. Então, eu acho que do ponto de vista prático, para ninguém, nem para a pessoa que comete o erro, nem para a vítima, nem tampouco para a sociedade de maneira geral, nem para a justiça, muito menos para o advogado interessa. Um processo que demore muito, um processo que não tenha um efeito prático e um processo que se perca nas prateleiras da justiça. Eu quero aqui destacar algumas pessoas que, naquela lista primeira que eu citei aqui, saudando o doutor Disseu e também saudando o doutor Nazário, né? Destacar aqui também a Gilene Alves, nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, Herbert Moreira, Cleuton Calisto, acho que é isso, dando uma boa noite. Jadson Alencar também nos acompanhando. Ed Carlos Guasti Duarte, Ira Maria Peixoto Ulisses, João Vitor, Rafael Torres, Gil Nóbrega, Wesley Felício, inclusive o Giovanni aqui, Giovanni TV, ele diz: Genivaldo Moreira, gostaria de citar em memórium, Dr. Getúlio, deixa eu destacar aqui, Dr. Getúlio Ribeiro de Alencar, prestou grande serviço a pessoas carentes do nosso município, hoje já não está no nosso meio, sinto sua imensa falta. Doutor Disseu, na sua explanação, como eu disse, eu achei muito importante, porque o senhor conseguiu, com simplicidade, né, e o doutor Nazário também, no comentário dele, colocar os aspectos jurídicos, né? E o senhor deu um exemplo desse caso de Garanhuns, né, desses dois casos, quer dizer, um crime menor, porque foi um roubo, né, é um crime menor, um furto, e um crime maior, e o crime menor não poderia ser solucionado aos olhos dessa estrutura arcaica da lei, né? E o crime maior poderia ser contemporizado do ponto de vista do acordo, né? Depois o senhor cita uma outra situação, que é a lentidão dos processos. Eu sei, se não for o foco, o senhor me perdoe, mas isso também me parece que explica esse grande contingente de pessoas encarceradas no nosso país, né? Porque tem gente que está preso, às vezes recolhido a um presídio, com um crime menor, lembrando que crime é crime, mas tem suas proporções, né? Às vezes com um crime menor, aguardando em prisão ou numa delegacia o julgamento. Esse julgamento se prolonga, quer dizer, aquela pessoa poderia estar sendo reintegrada no contexto da sociedade, a depender do crime, evidentemente, e ao mesmo tempo, me perdoe também se eu estiver equivocado, mas também essa pessoa, à medida que ele vai com um crime menor e é levado a um presídio, onde está lá criminosos de alta periculosidade, membros de quadrilhas, essa pessoa que está lá com um crime menor vai ter que se sociabilizar com esses que são mais perigosos para poder sobreviver dentro do presídio. Então, como eu disse, me desculpe se eu estiver equivocado na pergunta, mas me parece que faz muito sentido essas nossas leis ainda, digamos assim, bastante atrasadas do ponto de vista da demanda, da necessidade atual, que acaba compactuando com a superlotação do nosso sistema de penal, né, nos presídios e delegacias.
Isso é verdade. Eu no livro Acordos Criminais, eu começo a relatar quais são as vantagens do acordo, né? E um deles é você minorar os efeitos deletérios da sentença ou da prisão. Eu sempre digo que a prisão é necessária quando for necessário, né? Acordo com o bandido que comete crime hediondo, latrocínio, tráfico ilícito entorpecente e homicídio, estupro, isso aí não dá para fazer esse acordo. Só que esses crimes hediondos representam menos de 5% da quantidade de crime que nós temos no Brasil. E o grande problema que eu chamo é que o sistema processual nosso, dada a sua lentidão e formalidade, ele gera um lixão. O que é lixão? São vários processos pequenos e médios que estão aqui empurrando, que praticamente não dá em nada, vai dar no final pena alternativa, porque o artigo 44, inciso 1 do Código Penal, ele fala que aqueles que têm bons antecedentes, os crimes dolosos, sem violência ou grave ameaça, se a pessoa tiver bons antecedentes e a condenação até 4 anos, ela é substituída por uma pena alternativa. Então, esses crimes médios, nós temos um relatório que eu coloco no livro do CNJ, que se a pessoa tiver bons antecedentes, será condenado, os juízes brasileiros condenam na pena mínima. Se a pena mínima é 4 anos, ela será convertida à prisão em pena alternativa. Só tem um problema. A demagogia eu, promotor de justiça, eu já denuncio sabendo qual é a pena. Por exemplo, embriaguez do trânsito. A pena de 1 a 3 anos. Eu denuncio, eu já sei que o cara vai pegar uma pena menor que 4. Por quê? Porque se a pena é até 3 anos, não tem como ele pegar 4. Eu já posso saber que a pena será menor que 4. Se é menor que 4, a pena final, ela vai ser convertida em pena alternativa. Só tem um problema. O sistema moderno o promotor chama um advogado que chama o seu cliente e nós vamos fazer um acordo, ele vai confessar e vai receber a pena alternativa dele, entre aspas, que não é pena, dá para explicar direito isso aí em um pouco tempo, mas é uma conduta acordada, não gera antecedente nem nada. Então, em 20 minutos, eu consigo resolver o problema que é a prestação de serviço à comunidade. É um sistema novo. Em 20 minutos. No sistema arcaico, nós vamos passar por um procedimento que não dá tempo em 1 hora eu dizer qual é, que é muito longo. Eu só posso dizer que ele termina em 8 anos. Se você usar toda a sistemática, você vai terminar em 8 anos. E o final vai dar a mesma coisa que eu faria em 20 minutos, que é a pena alternativa. É a mesma coisa de você pegar um Fusca e ir de Fusca para Brasília ou ir de avião, aí pegando o link aí via Juazeiro do Norte e de avião. Ou seja, nós temos um sistema ultra mega moderno. E outra coisa, Libânio e Nazário, a gente precisa acabar uma demagogia. Sempre que fala de um acordo, dizendo, o procurador, promotor está defendendo bandido porque está fazendo acordo com o criminoso. Eu quero dizer bem claro o seguinte, é preciso ter a concepção que nem toda pessoa que comete crime é criminoso. Parte logo por esse princípio. Né? Se eu fizer 5 perguntas a você, Libânio, eu descubro um crime que você já cometeu. Se eu fizer 3 perguntas a Nazário, eu consigo descobrir um crime que ele já cometeu. Eu quero dizer para nós que todo ser humano pode cometer um crime, ou então já cometeu. Nas palestras que eu dou é interessante. Eu desafio, quem nunca cometeu um crime, levanta a mão. E a pessoa levanta, eu vou te fazer 5 perguntas e vou descobrir um crime que você já cometeu. Por quê? Porque nós temos uma inflação legislativa tão grande que é impossível vocês dois e que todo mundo que está ouvindo a gente aqui não tenha cometido nenhum crime. Que vocês não são criminosos. Você quer um exemplo? O artigo 306 do Código de Trânsito, ele fala que se você dirigir uma substância, depois de ter consumido alguma substância que não é droga, pode ser qualquer uma, e tiver algum princípio ativo que pode alterar a sua percepção, isso é crime. E 1 a 3 anos. Só que ele mudou, ele não fala embriaguez, não, ele fala assim, 0,6 de álcool. 0,6, pode colocar na internet que isso é uma lata de cerveja. Então, várias pessoas que estão nos assistindo aqui já dirigiram depois de tomar uma lata de cerveja. Cometeram o crime.
Eu não entendo que são criminosas. Entendeu? Se pessoas que não bebem, nós temos o artigo 40, 140, 138, 139 e 140, que eu tenho certeza que eu conheço muito, porque a internet foi inventada aí no Exu, foi, Nazário? A informação é muito rápida, né? Todo mundo já falou mal de alguém. Falar mal de alguém pode ser injúria, que é você atribuir uma qualidade negativa ao seu semelhante, pode ser uma calúnia, que é você atribuir um fato definido como crime, ou pode ser uma difamação, que é um fato, atribuir um fato que não é crime, mas que vai de encontro à sua honra. Ou seja, se você falar mal de alguma pessoa, de alguma forma você comete crime de injúria, calúnia ou difamação. Mas você não é criminoso. Está entendendo? E se você nunca falou mal de ninguém, ainda digo que você cometeu um crime, porque na sua casa deve ter açúcar. Tem açúcar na sua casa, Libane? Não, eu parei de consumir açúcar há um bocado de tempo. Eu estou perguntando se tem na sua casa. Não tem. Em canto nenhum na casa. Mas se você parou de algum tempo aí, não está prescrito ainda não, né? Eu estou falando isso porque tem um decreto-lei tão antigo que não foi revogado ainda, que pouca gente sabe, que diz o seguinte, que armazenar açúcar sem a nota fiscal de empenho do engenho que fabricou é crime. É o decreto-lei 16/51. Você está entendendo? Ou seja, são tantos crimes elencados no Brasil, que eu não sei a quantidade, né, que o cidadão comete crime. Está entendendo? Falar mal de pessoas que cometem crime. Na eleição, que eu conheço muito bem aí, as eleições do interior, eu nunca fiz uma eleição no interior se não tem crime para todos os lados, porque o artigo 299 do Código Eleitoral, ele fala que você comprar ou prometer alguma benesse para colher o voto, isso é crime. Os políticos do Brasil não fazem isso, tá certo? Mas o mesmo artigo está também que vender o voto ou vender por promessa também é crime. Aquele eleitor que pede dinheiro também para votar, ou que aceita o dinheiro, uma troca, ele comete o crime de corrupção eleitoral. Né? Só você ver, porque você pensa assim, não, cometer um crime é criminoso. Não é. Então, a gente pode fazer uma diferença entre o joio e o trigo. Essa nova sistemática processual moderna, ela faz essa diferença. Cidadão que tem bons antecedentes, que comete crimes pequenos, que comete crimes médios, ele, antes de ser colocado no cárcere, porque, Libane e Nazário, vocês concordam comigo, fala-se que é muito difícil fazer doutorado no Brasil, mas eu discordo. Nós temos uma escola de doutorado no Brasil que chama-se presídio. A pessoa que entrar num presídio, ela sai doutor em criminalidade. Porque o presídio do Brasil, ele não recupera ninguém. Só Deus se colocar a sua bênção sobre ele. Mas, em relação ao sistema jurídico, é impossível uma pessoa entrar num presídio e se recuperar. A tendência é sair pior, porque não tem nenhum sistema, ninguém tem um sistema escolar, a maioria não trabalha, fica ocioso e realmente sai pior. Eu visitava o presídio, até a cadeia de Exu, e os presos sabiam até os artigos do Código Penal, porque não fala alguma coisa, senão conviveu com aquele sistema jurídico de criminalidade. Então, o sistema jurídico novo que surgiu já é uma realidade, ele vai mudar totalmente esse paradigma que nós colocamos, que o direito tem que ser formal. Tem uma linha principiológica nova que é preciso, que não foi ensinada nas faculdades, que estava sendo implementada aos poucos, né, e agora é preciso ser revista pelos cursos, pelo curso de graduação, que é justamente a justiça penal consensual. Eu estou falando rápido porque o assunto é muito grande, mas claro, eu não consegui resumir. Mas importantíssima as suas colocações, doutor Disseu. E é muito bom saber que o senhor, como procurador-geral de Justiça do Estado, tem essa visão, tem essa preocupação de dar dinamismo aos processos penais, né, com essa nova perspectiva, né? Na próxima pergunta, eu quero trabalhar um pouco mais com vocês essa questão que foi bom a forma que o senhor explicou, inclusive essa questão do açúcar. Então, quase todas as casas cometem um crime, né? E da questão eleitoral, doutor Disseu e doutor Nazário,
teria que preparar os estádios de futebol, porque o que tem de gente ainda vendendo voto e gente comprando voto não é brincadeira, não. Mas foi muito bom esse seu exemplo. Lá no Exu, o Nazário não sabe desse fato, só interrompendo bem rápido para um fato curioso. À vontade. O Nazário não sabe desse fato, não, mas eu era tão operante que eu perseguia lá os prefeitos, porque eu tenho pena do pessoal que faz uma faculdade grande, que vai para o estado do interior, porque eles não sabem como é que funciona a sistemática, né? E nós sabemos que na noite anterior da eleição, os políticos ficam correndo para dentro, nas noites, né? Alguns, não falando todos, para distribuir dinheiro, para comprar voto. E eu saía com a polícia a noite toda, andando, perseguindo o pessoal, fiscalizando. E eu me lembro muito bem que uma vez eu consegui entrar numa casa e encontrei um saco de estopa, isso é até cômico, com 22 dentaduras, né? E aí, eu tinha um segurança lá que disse o seguinte: está notando um detalhe, não, doutor? O que é? A dentadura é só a parte superior, entendeu? Aí eu disse, mas por quê? Por quê só superior? Não, porque primeiro ele dá inferior, e aí ele diz o seguinte, que depois que ele votar, entendeu? Que ele venha buscar a outra, e aí ele vai confirmar, faz chantagem, vai confirmar. A gente sabe que o voto é sigiloso, ninguém sabe, mas ele induz o pessoal a fazer o seguinte: não, depois que eu confirmar que você votou em mim, você vem pegar outra parte da dentadura. Vê que coisa ridícula, né, rapaz? Doutor, eu queria inclusive completar, doutor Disseu, é cômico, a gente tem que rir, porque é tão trágico o negócio que a gente tem que rir da parte cômica, né? Eu já presenciei em Uricuri, evidentemente que eu não vou estar, né, por questão de ética aqui numa live, revelando o nome do candidato. É impressionante, eu estava numa equipe de fiscalização, numa eleição lá em Uricuri, e aí tem aquele bairro lá perto do campo de aviação que chama, né? Que diz assim. Doutor e doutor Nazário sabe disso, porque Nazário conhece essa realidade política também. Uma coisa impressionante, o povo fica na casa, doutor, com a brechinha da porta, sabe? Aí as figuras que estão lá para comprar, para dar o dinheiro, aí o povo já fica esperando. Quando vê o carro, aí abre a porta um pouquinho, olha se é a pessoa, aí eles começam a entrar nas casas. Isso ainda permanece. Isso ainda permanece. É um caso horrível isso, né? Doutor Nazário, quer... Sim, e uma outra, me permita. Já teve caso do cara dar o pá da sandália, dar um pé de uma sandália ou um pé do sapato, e o outro só depois do cara votar depois da eleição, né? Depois das 5 da tarde. Doutor Nazário. Sem contar de nota no comércio que aparece com aquele Durex, né? Que o pessoal só dá a metade da nota de R$10, naquele tempo era R$10. Dá só a metade da nota de R$10, depois pegar outra metade. Doutor Nazário. Então, a gente está vivendo um período, Libânio, que, graças a Deus, o direito, ele parece que... Eu acho que o legislador em si, e muito mais o operador do direito, eu acho que se tomou essa consciência de que se deve trazer o direito para o mundo real, né? Eu sempre dizia isso, eu sempre comentava isso a doutor Disseu, quando a gente estava lá na promotoria, até relembrar o fato aqui a ele, que quando ele escreveu o primeiro livro dele, eu fui quem digitei o livro, né? Direito Penal para Concursos, volume 1. E eu ao digitar, eu tomei ali os primeiros contatos com o direito. E eu dizia a ele que o direito era muito bonito no papel, mas era muito distante da realidade. O que a gente está vendo hoje, é justamente a aproximação do direito para a realidade de fato, né? A gente viu aí agora esse pacote anticrime, que é para justamente trabalhar a questão da legislação brasileira para aumentar a eficácia na legislação no combate ao crime organizado, ao crime violento, à corrupção e reduzir isso que a gente está falando aí, que é justamente os pontos de estrangulamento da justiça criminal. Então, é dentro desse contexto aí que nasce essa questão desses acordos. E, doutor, você pode falar melhor sobre essa questão da resolução do CNMP, né? Porque existem 2 tipos de acordos, né, doutor? É o acordo de não persecução criminal, penal, né? E o acordo de não continuidade da ação penal. Aí eu gostaria que o senhor aí, na continuidade, fizesse essa distinção entre esses dois. E, novamente,
No caso de políticos, que é a temática que a gente iniciou agora, esses acordos, eles não beneficiam, de certa forma, essa classe, não, doutor? Doutor Liceu, quer tratar logo dessas duas perguntas e depois a gente daria sequência? Tranquilo. Na realidade é o seguinte, é incrível que você está tomando conhecimento dessa área aqui, Libânio, mas o direito de novas ideias sempre é refratário, não entra com muita facilidade, né? Você pensa que esse acordo de não persecução penal que foi aprovado agora, né, eu fui um dos, graças a Deus, dos coordenadores, junto com Rogério Sanches, Rodrigo Cabral, Renê, Alice Bianchini, Luiz Flávio Gomes. Esse foi o primeiro livro que foi lançado no Brasil sobre acordo de não persecução penal. Depois eu lancei com o colega Gerson Romenick o segundo livro de acordo de não persecução penal. Mas, assim, isso não veio da noite por dia. Muito tempo de batalha, foi 10 anos de batalha para poder a gente aprovar a resolução 81 do CNP. A magistratura entrou com a DIN para declarar inconstitucional. A própria OAB também não entendeu, né? A OAB não entendeu, Nazaré, ainda preciso conversar com o presidente da OAB, para entender o seguinte, que há um novo mercado para o advogado atuar. Eles parece que entenderam que o acordo ia diminuir o trabalho do advogado, a gente estaria tirando o advogado desse mercado. Não é verdade. O acordo, seja qual for que seja, colaboração premiada, acordo de não persecução penal, acordo de não continuidade da persecução penal, transação penal, só pode ser feito na presença do advogado, sob pena de ter sua nulidade absoluta. Agora, o que vai ter que precisar agora são os advogados de todo o Brasil ver que há um novo segmento de especialidade para investir pesado na conciliação, saber quais são a linha principiológica. Nós temos aí 16 novos princípios, que eu tenho relatado aqui, mas não vai dar tempo, 16 novos princípios que foram implementados no direito criminal brasileiro, que não existia, e praticamente não é o plea bargain americano. Não, acordo de não persecução penal, o plea bargain americano não a tendência dele, a linha principiológica dele é do direito francês e do direito alemão. Então, são princípios totalmente novos que foram implementados. Hoje, praticamente, não existem poucos livros que são lançados que falam desse princípio. Então, os advogados precisam entender qual é essa nova linha principiológica. Essa tese foi muito resistente e eu lancei mais uma tese, que é o acordo de não continuidade da persecução penal, que ainda há resistência. Eu saí de um debate online na semana passada entre os procuradores gerais de todo o Brasil e está um embate. Mas qual é a lógica? Hoje, a partir do dia 23 de janeiro, quando entrou em vigor o pacote de crime, ele mudou o artigo 28A e ele introduziu por lei o acordo de não persecução penal. Todo crime cuja pena foi inferior, a pena mínima foi inferior a 4 anos, se a pessoa tiver bons antecedentes, e se ele for cometido sem violência ou grave ameaça, é possível agora, ao invés do promotor denunciar, ele chamar o advogado, mas o advogado também pode provocar, tá certo? Fazer uma petição de acordo para que seja resolver o problema do cliente rápido. Eu idealizo muito bem agora, doutor Nazário, que vai existir 2 tipos de advogado. Aquele advogado litigioso do sistema conflitivo, que está agarrado no Código Penal de 1940, e o advogado moderno. É uma fase de transição, sim, mas daqui a pouco o cidadão vai procurar o doutor Nazário porque resolve o problema dele mais rápido. Porque se tem uma coisa que causa dano à cidadania, é a lentidão, é a morosidade da justiça. Um bandido ser processado criminalmente, tanto faz. Passar 10 anos ou 20 anos, a emoção dele não se abala. Agora, o cidadão de bem, que comete um crime pela primeira vez, essa lentidão da justiça de um ano, de 8 anos, acaba com a vida dele. É muito complicado. Eu sei disso porque está falando a pessoa que passou 20 anos trabalhando com a criminalidade, sabe o quanto é doloroso o cidadão ser processado. Então, nós vamos ter aquele advogado que a fama dele será resolver o problema rápido e vai até cobrar mais caro por isso. Por quê? Porque ele consegue resolver o problema da sua clientela mais rápido e vai atrair o maior cliente. Aquele advogado que vai se apegar às coisas velhas, ele vai ficar simplesmente em desuso, tá certo? Então,
Esses crimes nós podemos resolver na conciliação, só que tem um problema. E aí a tese que eu criei, que só quem fala disso sou eu, né? Mas fiquei muito feliz porque o Procurador-Geral da República já fez o primeiro acordo de não continuidade da persecução penal agora, que foi com o Onyx Lorenzoni. Mas, assim, qual é o acordo de não persecução penal? Ele é feito antes de iniciar a ação penal. Ele é feito do fato até o recebimento da denúncia. Não persecução, é fora da persecução judicial. Ok? Só que apareceu, por uma pergunta que um promotor me fez, aí eu criei a segunda tese. Ora, exemplo, o cara pega com porte de arma. A pena hoje, se não for raspado, é 2 a 4 anos. Tem bons antecedentes. Esse crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Ok. Então, ele vai fazer um acordo com a promotoria. Vai para uma cesta básica, uma prestação pecuniária, ou uma multa. Resolve logo o problema dele em meia hora. Aí a pergunta que o promotor me fez foi o seguinte: e aquele processo que caberia acordo de não persecução penal? Repito, não persecução penal é extrajudicial. Se foi recebida a denúncia, já está no judiciário, não cabe acordo de não persecução penal. A própria lei é bem clara, é só até o recebimento da denúncia. Mas aí o cara está sendo processado. Nós temos milhões de processos no Brasil e caberia acordo de não persecução penal. Mas a lei entrou em vigor no dia 23. E antes do dia 23, tem várias pessoas denunciadas. Então, o que é que eu estou fazendo? Nós temos que usar analogia, princípio favor-rei, e que não é possível o mesmo fato, exemplo, porte de arma, ter tratamento distinto. A partir do dia 23 de janeiro, cabe acordo de não persecução penal, mas os crimes anteriores de porte de arma, exemplo, né, que estão denunciados, não caberia, não cabe acordo de não persecução, porque já foi denunciado. Mas cabe acordo de não continuidade, ou seja, ao invés de ser na sala do promotor, o advogado pode fazer uma petição nos autos que ele já foi denunciado e dizer o seguinte: meu cliente tem bons antecedentes, a pena mínima é até 4 anos, portanto, eu requero que se faça uma audiência para resolver via conciliação entre promotor e advogado e depois o juiz homologa. Ou seja, aí nós vamos retirar um lixão que já está judicializado. Por isso que eu chamo não continuidade da persecução penal, não continuidade da ação penal. O outro é não persecução, é aqueles que vêm antes da denúncia. E aí, Nazário, respondendo a sua pergunta sobre a questão dos políticos, o grande problema é que nós não temos penas no Brasil para combater a criminalidade. As penas do Brasil elas são muito leves, né? Então, esses crimes eleitorais, se você prestar atenção, 90% dele são TCOs, são termos circunstanciais de ocorrência, né? Que dá a cesta básica também. E os outros 10%, quando o cara for condenado, vai também ser condenado em cesta básica. Então, eu vejo até uma vantagem você fazer um acordo de não persecução penal com um crime desse eleitoral. Exemplo, 20 anos de promotor, eu nunca consegui pegar ninguém no artigo 299 do Código Eleitoral, que chama-se da corrupção passiva. Por quê? Porque se eu sou candidato a comprar o seu voto, eu cometo crime de corrupção eleitoral. Mas você que vendeu, comete também. Quando você é chamado para a delegacia, você não vai dizer que vendeu, que comprou. Por quê? Se eu digo, não, realmente eu vendi o meu voto, cometeu um crime. Então, agora, vai possibilitar, pelo menos, que eu faça um acordo com um dos dois. Né? Então, eu sempre tive dificuldade, ou seja, era o político e o eleitor. Como é que o eleitor vai colaborar se ele falar que vendeu o voto, ele vai ser denunciado? Então, hoje tem uma ferramenta, que é o acordo de não persecução penal, que eu chamo o eleitor e digo, ó, eu tenho elementos aqui que tu vendeu o teu voto. Você vai querer colaborar ou vai querer ser denunciado? Se ele falar que não quer nada, ele denuncia. Se não, eu posso fazer um acordo com ele e ele vai confessar o delito e só aí eu vou pegar o corruptor maior, no caso da pessoa que está comprando o voto. Ou seja, são ferramentas, são técnicas que você vai, com o tempo, monitorar melhor.
Muito bem, doutor Disseu. Eu quero destacar aqui a Gil Nóbrega, interagindo conosco aqui também, Wesley, Falcão, Wesley Felício, perdão, desculpa, Edilson Brito, Caio Ítalo Araújo Nascimento, destacando exatamente, elogiando a explanação do doutor Disseu, Gabriela Pontes, o Herbert Moreira Nazário, que é do Ceará, né? Está acompanhando aqui. Ele destaca: é louvável um membro do Ministério Público aplaudir essa legislação, pois, infelizmente, o nosso judiciário tem o caráter de punitividade e encarceramento. Eu acho que foi naquela hora que o senhor estava falando, doutor. Sobre a questão do político, o Oswaldo TV perguntando, mas aí o doutor Nazário já perguntou também. Neide Lacerda, Jobson Alencar, destaca aqui que o sistema penal falido, né? Bom, aqui o Cleuton, eu não sei se a gente abordaria, ele faz tem umas perguntas dele aqui, ele pergunta sobre a opinião nossa em relação à prisão em segunda instância, né? Mas, evidentemente, eu vou deixar esse posicionamento para o doutor Disseu e também para o doutor Nazário. Ele destaca aqui a questão da privatização dos presídios. Eu, particularmente, com uma visão social, eu tenho uma opinião a respeito, mas vamos prosseguir aqui. De Carlos Guarte Duarte, destacando a live, né? O Edilson Brito dizendo que é muito esclarecedora. Bom, doutor Disseu, nós já estamos há 56 minutos, né? Eu sei que o senhor tem toda uma agenda e sua ocupação é imensa, né? Sobretudo nesse período de pandemia, os segmentos, especialmente o judiciário, acho que está trabalhando o dobro ou o triplo do normal para poder se encaixar nessa nova realidade, né, que é dar celeridade também aos processos. Mas o senhor colocou na sua resposta anterior, e eu achei isso muito importante, que o criminoso é uma coisa, e o cidadão que comete um crime, dependendo da proporção do crime também, né, há essa compreensão de que essa penalização seja mais branda, não no sentido de estimulá-lo a praticar mais crimes, mas no sentido de comparativo do que é o criminoso, que é uma pessoa que já vem na prática costumeira do crime repetida e, sobretudo, crimes hediondos, né? Eu gostaria que o senhor pudesse abordar, se possível, o que seriam alguns exemplos desses crimes leves. O senhor já citou até alguns, né? Mas os que são mais corriqueiros, e o que é que hoje é considerado como crime hediondo, e que não se aplicaria de forma alguma essa nova modalidade dos acordos judiciais. O acordo de não persecução penal só pode ser feito, se identifica pela pena mínima. Nós temos o Código Penal, que tem, a partir do artigo 121, começam os crimes, e nós temos uma vasta legislação também esparsa. Então, você vai identificar se cabe o acordo, olha primeiro a pena mínima, se ela for inferior a 4 anos, já tem um indício que cabe acordo na persecução penal. Mas esse crime, ele precisa não ser cometido com violência ou grave ameaça e que a pessoa tenha bons antecedentes. Aí onde é que está a moral da história? Você separar o jogo do trigo, né? Então, são crimes, são vários crimes. Os hediondos é um rol menor, né? Nós temos uma lei, a 7.082, que ela define quais são os crimes hediondos. E ele vai dizendo, o estupro é um crime hediondo, né? Hediondo é aquele crime perverso, aquele crime drástico que gera mais uma compulsão, e não tem como você realmente acordar. Estupro, o latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, o homicídio é hediondo, o envenenamento de água potável, falsificação de remédio, é crime hediondo, sequestro seguido de morte. Então, são aqueles crimes realmente que causam repúdio, né? Infelizmente, Libane, é uma luta da gente grande, o crime de corrupção não é hediondo, tá certo? Não é hediondo, infelizmente. É um projeto ainda
na Câmara dos Deputados para tornar o crime de corrupção hediondo, mas no Brasil, o crime de corrupção não é hediondo. Vê que coisa, né? Então, assim, hediondo realmente são crimes graves mesmo, geralmente a pena dele passa de 10 anos, de 20 anos, é aquele mesmo compulsivo mesmo, que não dá para a sociedade realmente aceitar. E quando eu falo separar o joio do trigo, a minha experiência criminal, eu sou uma pessoa de muita fé, nas áreas me conhece hoje, né? Me conhece a minha história, eu sou uma pessoa de muita fé, mas tem alguns tipos de crime de pessoas que eu não acredito humanamente que elas se recuperem. Tem um tipo de cidadão que não tem como se recuperar. Pelo perfil psicológico dele, presídio não recupera e nada recupera. Vou citar só 2 exemplos aqui, que é um longo caso, mas eu acompanhei, não como promotor titular, mas como promotor assessorando de alguma forma, ajudando o colega, que é o caso dos canibais, lá de Garanhuns. Graças a Deus eu não como carne vermelha, mas o cara matava pessoas e ainda fazia coxinha, né? E colocava a carne humana dentro da coxinha, né? Para vender lá no fórum. Eu nunca comprei, porque eu não como carne, graças a Deus. Mas eu acho que alguns promotores, juízes, até como já está comendo também, né? Então, coisa assim que causa repúdio, isso é hediondo, não dá para acordar com isso. Eu não tenho esperança que uma pessoa dessa que mata alguém e que tira a carne, que se faça coxinha, com tanta leveza, que se recupere. É um caso de um médico psiquiatra, que esse eu acompanhei toda a instrução, que eu acho que ele estuprou mais de 500 mulheres, mais de 500 na história dele. Porque ele tinha 72 anos, nós conseguimos identificar 15 casos de mulheres estupradas, mas uma das mulheres ela foi estuprada há 20 anos atrás, o mesmo modus operandi. A gente não conseguiu pegar porque está prescrito, mas o mesmo modus operandi de 20 anos atrás, nós identificamos as 14 de 2015. Eu não acredito que o cara estuprou há 20 anos atrás, parou esses 20 anos e estuprou 15 em 2015. O 14 de 2015. Então, assim, são crimes que realmente você vê que o indivíduo não tem condição de conviver com a sociedade. Esses não tem acordo. Não tem acordo. Mas o cidadão de bons antecedentes, que, porventura, por uma infelicidade do destino, exemplo, homicídio culposo. Homicídio culposo qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa. Tem que orar muito, porque você vai no carro aqui, dá um descuido, atropela uma pessoa, Deus me livre, não quero que aconteça com ninguém, mas é um homicídio sem querer. Esse homicídio culposo, cabe acordo, porque você vê que não denota hedionez, não denota perversão de caráter. É diferente de um homicídio que você pega, manda matar, que você não tem sensibilidade, que atira na pessoa, esse não tem acordo. Então, em resumo, retirando os crimes hediondos, que é aquele crime perverso, nojento, repugnante, a maioria dos crimes hoje já cabe acordo e não persecução penal. É preciso muito que os advogados aí que estão nos ouvindo se atualizem com esse tema. Doutor, me permita, doutor Nazário, só um instantezinho, que eu esqueci de lhe incluir na pergunta ao senhor. Os crimes de racismo, porque hoje em dia no nosso país a gente está vivendo uma coisa que a gente achava que não tinha no nosso país, né? Esse clima hoje de ódio, de intolerância, o racismo, o preconceito. O racismo já tem uma tipificação específica para ele, né? Entra no campo dos crimes que são chamados de inafiançáveis, quer dizer, que não tem como a pessoa escapar do processo quem pratica esses crimes. Me permita só esse acréscimo, por favor. Perguntou a mim ou Nazário? Não, ao senhor. Ah, sim, veja só. Na lei que alterou o artigo 28A, ele não incluiu como vedação crime de racismo, tá certo? Ele incluiu o crime de violência contra a mulher, tá certo? A Maria da Penha não pode fazer acordo nenhum. Agora, nós do CNPG, nós temos uma resolução que foi expedida para todo o Ministério Público,
orientando os promotores a não fazer acordo com crime de racismo, entendeu? Nós entendemos que é uma ação afirmativa que o Ministério Público deve combater, e aí haveria uma coisa incongruente, porque a Constituição fala que o racismo ele é um crime imprescritível, né? É tão grave que ele é um crime imprescritível. Só para você ver, o homicídio é prescritivo, o homicídio prescreve, mas o racismo não. Então, a gente pegou a dimensão constitucional da problemática que se dá o racismo, e a gente tem uma recomendação que foi feita pelo CNPG, e todos os procuradores gerais do Brasil também fizeram, para não fazer acordo com crime de racismo. Porque, embora ele não esteja catalogado entre os crimes hediondo, é uma coisa repugnante, e aí não dá para você fazer acordo com atos de repugnância total. Muito bem, doutor. Doutor Nazário? Nesse aspecto aí, eu acho interessante a gente mencionar que existem duas condutas que são diferentes, né? A questão da injúria racial e a questão do racismo. Aí eu indago ao doutor Disseu, nesse caso da injúria racial também, qual seria a posição do Ministério Público? E outra coisa, conforme a gente está vendo, o que é que antes havia uma longa marcha processual, né? A marcha processual, ela vamos dizer assim, embora seja de titularidade do Ministério Público, o oferecimento da denúncia, mas o processamento se dá pelo Judiciário. Na medida em que eu estou criando a possibilidade desse acordo ser feito no Ministério Público, conhecendo o senhor, conhecendo a estrutura do Ministério Público na primeira instância aqui, como o senhor conhece tão bem, não vai haver também apenas uma transferência de vamos dizer assim, da sistemática, ou seja, vamos deixar de encher as prateleiras do fórum e vamos começar a encher as prateleiras do promotor com essas propostas? Primeira proposta respondendo sobre a questão da injúria racial. Na verdade, o debate foi feito lá, foi em cima do racismo, e aí se tornou divergente. Aqui em Pernambuco, a gente incluiu a injúria racial e o racismo como impeditivo de acordo com a percepção penal. Alguns procuradores não incluíram, né? Então, é um fato divergente. A grande questão do... Seu áudio, doutor, seu áudio. A grande questão que você falou da estrutura do Ministério Público, eu estava conversando com o Libânio antes de você entrar aqui na sala, né, na preliminar. O Ministério Público, graças a Deus, preparou muito bem para a pandemia, né? Eu tive uma visão que o futuro da Justiça também passaria pelas novas tecnologias, né? Nós fizemos um acordo, fizemos um termo de cooperação técnica, o primeiro do Brasil, com o Porto Digital, que é um mini Vale Silício aqui de Pernambuco. Estamos desenvolvendo ferramentas de alta tecnologia, estamos sendo copiados por vários MP do Brasil, estamos sendo procurados. Agora mesmo, na próxima semana, eu vou dar uma palestra, teleconferência de Santa Catarina, né, sobre essa experiência, né, o case do Ministério Público de Pernambuco. Também o próprio Google nos procurou também para se tornar esse case mundial, né? Nós fomos atropelados por uma questão financeira, mas nós temos vários produtos que estão quase prontos para colocar para os promotores de justiça. Então, foi uma preocupação nossa justamente essa, como nós vamos fazer para não superlotar o Ministério Público. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta chamada Consensus, que é uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer 90% do trabalho do promotor, né? Ou seja, você recebe o inquérito, coloca a tipificação penal, aí ele roda e vai dizer se cabe acordo. Aí ele roda novamente e entra e vai oficiar sozinho a polícia, tal, o IBC-CRIM, tal, para pegar os antecedentes. E aí ele vai fazendo várias etapas sozinho e apenas vai clicar e avisar o promotor no botão verde para dizer que está pronto para fazer acordo, só precisa notificar o acordante. Gente, até as tecnologias, doutor Nazário, mudou tudo, viu? É um estupro jurídico você falar hoje em réu, você falar em acusado, no direito consensual. As tecnologias mudaram tudo. Até porque dá uma ideia de desigualdade e até de agressão, chamar o cidadão que está procurando o Ministério Público para fazer um acordo de acusado ou de investigado. Então, a tecnologia é acordante, né? O promotor deixa de ser que está acusando, é o proponente,
né? Então, não existe essa figura mais de acusado, de investigado no direito consensual. Também não existe pena, né? Nós fazemos uma conduta acordada. A própria lei fala em conduta acordada, não é pena, porque pena, ela pressupõe a imposição e ela é imperativa. Se você descumprir, você vai preso ou vai ser processado. Não. Se você descumprir aqui, o promotor não vai poder lhe prender, até porque é um acordo. Ele está mais próximo do direito civil. Então, assim, e nessa ferramenta, vai abrir uma sala como a nossa aqui, eu estava até explicando a Libane, que vai proporcionar a gente quebrar várias coisas, ou seja, o Nazário está no Exu, mas o cara que cometeu o crime aí, que cavacou, está lá em São Paulo. Isso, nós sabemos, o doutor Nazário sabe muito bem, que no direito tradicional isso gera um imbróglio interminável. Você manda, eu vou confessar uma coisa para vocês, você está no Exu, você manda uma carta precatória para o Crato a 60 quilômetros, a média dela, se não melhorou muito, vai ser 1 ano e meio para terminar, para voltar, tá certo? Em São Paulo, você mandar uma carta precatória, hoje ela vai cair no valão de 100 mil cartas precatórias que tem lá. Ou seja, para localizar esse pessoal para ser intimado, vai ser uns 3 anos. Então, hoje, doutor Nazário em Exu, eu aqui em Recife, a gente e o cara em São Paulo, combina o dia, manda o link e nós vamos fazer um acordo dentro da sala do consenso, dialogando aqui, como nós estamos fazendo aqui, e está sendo gravado, e pronto, meu amigo. Manda o áudio para o juiz, e o juiz homologa e terminou o processo. Então, a gente se preocupou demais com isso e está desenvolvendo várias ferramentas para realmente dar de conta do volume de processo que a gente vai ter daqui para frente. Doutor Disseu, eu não quero mais, assim, abusar do seu tempo, expressão popular, o senhor conhece essa expressão, né? O senhor realmente é uma pessoa muito ocupada. Eu quero destacar apenas uma grande surpresa para mim, eu acho que para muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Primeiro, destacar a sua simplicidade, a sua forma de expressar, que é muito fácil de se entender, das pessoas compreenderem a sua dinâmica de exposição. Feliz em saber que o senhor é um formulador jurídico, porque isso é importante, na função que o senhor exerce, ter também esse exercício da formulação e dessa dinâmica que o senhor está conseguindo proporcionar ao Ministério Público do nosso Estado, né? E contribuindo em nível nacional, que isso é enriquecedor e digno dos mais altos reconhecimentos. É importante Pernambuco dando lição em vários aspectos, inclusive no campo do jurídico, né? E eu gostaria apenas de comentar, o doutor Nazário teve algum problema, eu gostaria apenas de comentar, doutor Disseu, não sei se já está dentro da sua programação, dentro dessa dinâmica de proporcionar maior agilidade e comunicação do ponto de vista de interação com os promotores públicos, mas existe alguma possibilidade ou previsão de tornar essa ação do Ministério Público, sobretudo no interior? Eu diria, o senhor conhece bem o interior, o senhor sabe que é muito difícil, às vezes, as pessoas procurarem um promotor na cidade, ou a promotora, porque tem aquela questão do medo eu vou denunciar, às vezes é denunciar o prefeito, às vezes é denunciar um grande comerciante, às vezes é denunciar o chefe político, e o povo tem um medo da repressão posterior, né? Existe algum mecanismo, ou vocês estão pensando, lhe garanto que essa é a última pergunta por hoje, de tentar aproximar mais o Ministério Público, inclusive com essas novidades jurídicas da população? Muito bom sua pergunta, excelente, né? Na realidade, nós desenvolvemos um programa de inteligência artificial chamado Audívia, que já está operando um sucesso absoluto. Ontem mesmo eu cedi esse programa para o Maranhão, para o Distrito Federal e para o MP do Rio Grande do Norte. É um sistema arretado em que eu não sei o número do telefone, decorei ainda, mas você entra no site do MP, coloca no Google aí, Ministério Público de Pernambuco, você vai entrar no site, e lá nós temos a ouvidoria. Quando você entra, ele vai lá fazer uma pergunta a você. Então, é um número de telefone que ele se comunica com você como se fosse o WhatsApp, um call center.
quero fazer uma denúncia, ele garante o anonimato, e ele vai fazer várias perguntas a você, e você vai respondendo, e a própria inteligência artificial nossa vai guiando, e depois ele manda para o promotor apurar. Tem um canal da ouvidoria que é 127, tem um e-mail da ouvidoria também, que está na página do Ministério Público, mas esse canal do Audívia, que é um canal da ouvidoria inteligente, nós pensamos também, porque nós conseguimos só atender 1.000 demandas por mês, e a gente viu que a população está crescendo demais. Hoje o Audívia, ela atende 1 milhão de demandas, se for o caso, por mês. Não tem mais limite na nossa inteligência artificial. Não substitui o ser humano, porque ele vai fazendo várias perguntas ao cidadão e, no final, ele remete para o promotor que vai cuidar do caso, faz o filtro. Mas eu quero demais agradecer a oportunidade que vocês me deram aí, né, de conversar. Gosto muito do Nazário, tenho muita saudade aí da cidade de Exu, tempo muito bom. Eu gosto muito do pessoal simples, né, da gente bater os papos. Tive a oportunidade de fundar lá, com a dona Marina, a Fundação Gonzagão. Você não sabe disso não, viu, Libeno? Mas nós fundamos a Fundação Gonzagão e tinha até 2 bandas de forró, Seguidores do Rei, né? E os Cabas de Gonzaga, não sei se existe mais, Nazário. Depois tu resgata o CD, aqui tem 2 composições minhas, né, naquele CD lá. Muito bom a experiência que a gente fez, né? Dizer para vocês que, infelizmente, nosso tempo é curto, eu tenho outras atividades, mas quem quiser me acompanhar no Instagram, né? O F de seu B, né? Repetindo, F de Francisco de seu B. Estou postando diariamente dicas de direito eleitoral. E brevemente, agora em setembro, nós vamos fazer um curso, eu e mais outros doutrinadores, um curso de direito eleitoral, vai ser em setembro, acho que 16 de setembro, para preparar políticos, pré-candidatos, vereadores, advogados. Vai ser um dia todo de debate eleitoral. E logo em seguida, também em setembro, a gente está fazendo um curso de acordos criminais, que será o dia todinho. Quem quiser mais informações, que pegue lá no meu Instagram, FDCB. Tá bom, meus queridos? Ok, doutor. Vou aguardar aqui a despedida do Nazário para a gente se despedir. Doutor Nazário. Bom, boa noite novamente a todos, né? A gente foi bastante assistido aí, existem até advogados que já estão manifestando aí vários pontos aí no YouTube, né? Agradecer a todos vocês que nos prestigiaram. Agradecer imensamente ao doutor Disseu, dizer a ele que é um prazer inenarrável, né, reencontrá-lo, depois de tanto tempo, dizer que a gente está na luta do direito. Ele sabe, não é uma luta muito fácil, as pessoas elas estão cada vez mais cobrando do advogado uma resposta mais célere, e graças a Deus que nesse ramo do direito penal, direito criminal e do direito processual penal, no caso, nasceu aí essas oportunidades da gente conseguir, através do Ministério Público, resolver o conflito de maneira amigável, né? A gente só torce para que isso seja implementado da melhor maneira possível e o quanto antes. Eu quero, doutor Disseu, aqui, inicialmente, em meu nome, agradecer tudo que o senhor fez por mim lá atrás, né? Quando a gente ainda não era da área do direito, e o senhor, através do seu incentivo, nos trouxe para a área, e mais do que isso, orientou nossos estudos, quando a gente ainda era estudante. E eu sou um consumidor de todos os seus livros aí, eu sou fã, na verdade. No início dessa live, a gente tentou resumir, Libânio, tudo o que o doutor Disseu faz, mas, na verdade, na área do direito, ele é uma sumidade. Mas, para além de agradecer o que o senhor fez por mim, eu agradeço muito mais pelo que o senhor fez na nossa sociedade, né? Eu sempre costumo dizer que, em matéria criminal, sobretudo na área do júri, o Exu tinha um histórico de impunidade muito grande. Normalmente, todos os júris, a gente já sabia qual era o resultado, né? Até porque naquela época existia uma cultura nefasta da política e invadiu o julgamento do tribunal do júri. E mais do que isso, doutor Disseu, tudo que o senhor fez, né? Obviamente, é muito tempo para a gente, é muito pouco tempo para a gente lembrar tanta coisa, mas eu fico muito feliz porque quando eu olho para o passado, eu me lembro da gente elaborando o Estatuto da Associação Asa Branca, que até hoje forma jovem para ser músico, né, para tocar sanfona, que é uma tradição cultural local, a questão da cultura gonzaguiana. Tem um amigo da gente aí chamado Cleo Destacando, que também foi uma iniciativa nossa fazer o Conselho Comunitário
de Solidariedade e Cidadania, de Exu, do qual ele foi presidente, mas eu fui umas 3 ou 4 vezes e saí de lá com a sensação do dever cumprido, mas com vontade também de realizar ainda muitas outras coisas que, infelizmente, por conta da questão da limitação financeira, não era possível. E, obviamente, eu me lembro das músicas que o senhor compôs, né? E uma delas eu destaco bastante. É aquela frase que diz assim, que a gente vive, né, sob o jugo da questão das pessoas, dos marajás, né? Que prometem o mundo, o fundo e o nada faz. Então, hoje, perfeitamente, nós estamos passando aí por esse período eleitoral e as suas palavras, elas continuam válidas ao longo do decurso do tempo. Então, eu lhe agradeço em meu nome, em nome da Sociedade de Exu, em nome daqueles inúmeros jovens que ainda estão tendo o privilégio de aprender o ofício de música, em nome do pessoal das 2 bandas que o senhor citou, e em nome de toda a sociedade, porque o seu trabalho como promotor muito nos honrou, né? Eu fiz parte dessa história, direto ou indiretamente. Muito bem, eu quero agora agradecer imensamente às pessoas que acompanharam nossa transmissão, que interagiram, né? Lembrando, pedindo encarecidamente que depois se inscrevam no nosso canal, divulgue, compartilhe. Agradecer ao doutor Nazário por nos oportunizar esse encontro com o doutor Odisseu, né? Acho que foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora, muito positiva para que todos e todas que nos acompanharam e que vão assistir depois o vídeo tenham como informação. E, doutor Odisseu, imensamente agradecido, é uma honra, na verdade, recebê-lo aqui, sempre que puder voltar será mais do que bem-vindo. Eu, conhecendo agora a sua história, me alegra bastante, lhe parabenizo pelo seu histórico e por ser uma referência no Brasil, né, orgulho para o nosso estado de Pernambuco, e ainda por saber que é compositor. Eu vou querer depois que o Nazário me manda as 2 letras, que minha atuação é sobretudo na área da cultura, me interessa muito quando eu encontro uma pessoa que é compositor, e pelo que, já que Nazário mencionou, pela frase aí da música, já me interessa bastante. Então, muito agradecido, sucesso no seu trabalho, um grande abraço e uma boa noite para todas e para todos. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.